E agora sim, o nosso encontro, olha, é determinante. Pode acreditar em mim, determinante. Falamos com o coach Christian Dantas. Como é que você está, querido? Fala, meu amigo. Você tá bom? Muito bom de novo estar aqui. É, muito feliz. Bom revê-lo sempre. Eu que agradeço. Principalmente quando a gente fala de coach, o pessoal lá em casa assim, coach é técnico em inglês. Eu gosto dessa ideia da imagem do técnico. Jogador de futebol, todos sabem que tem que fazer o gol, todos sabem que tem que driblar, todos sabem que tem que defender, mas o técnico ali na beira do campo, ele ajuda tanto. Ele enxerga coisa que muitas vezes você não enxerga. Você está tão dentro daquele processo que você não vê. O técnico faz isso. Muitas vezes fala assim, pô, mas eu vou pagar um cara para muitas vezes falar o que eu já sei. O óbvio. Se é óbvio, por que não faz? O óbvio só é óbvio para quem enxerga, não é? Então, muitas vezes, a gente de fora consegue ajudar a pessoa a ter algumas percepções que no dia a dia dela, na correria dela, na rotina dela, no piloto automático dela, ela não enxerga. Uma quebra de rotina bacana que aconteceu recentemente é justamente o início do ano, né? A pessoa vem numa rotina que ela estabeleceu durante anos, às vezes, ou até no ano de 2015, vamos imaginar. Tá. E de repente ele quebra essa rotina, não, agora vai ser diferente. Aí surgem as novas metas, as grandes promessas e os objetivos. Eu acho que o final de ano o final de ano geralmente ele nos convida para reflexão. Muitas vezes a gente fica aí 2, 3, 4, até de repente 7, 8 dias em casa ou numa viagem. A gente tem tempo de pensar em coisas que muitas vezes no dia a dia, na rotina, a gente não faz, né? Mas a grande sacada não é só ter um planejamento para o ano seguinte. A grande sacada é a gente ter a habilidade ou a disciplina de colocar em prática no dia a dia aquilo que você se propôs. Qual que é o problema? Qual é um dos obstáculos para isso acontecer? Um dos obstáculos é o seguinte, o ser humano, ele é muito impulsionado pelos ganhos rápidos. Quer plantar uma semente de laranja de manhã e está tomando a laranjada à noite. E não é assim que funciona. Resultado não é assim que funciona. Então, a mesma coisa é para uma academia, para qualquer coisa dessa. Então, tão importante quanto parar e estruturar um plano de ação, e aí agora voltando para a sua pergunta, é como é que eu faço para agir no dia a dia e fazer aquilo acontecer. Sabe como? Como? Muitas vezes aquele objetivo que eu coloquei é para quanto tempo? Você tem que estabelecer, então, um período. A primeira coisa. E aí, se eu acabei de falar que a gente é motivado em ganhos rápidos, o que eu preciso fazer? Eu preciso, pelo menos, colocar uma isca para que todo dia eu entenda que aquilo tá acontecendo. Perfeito. A gente pode chamar isso de mini-metas. Então, é como se eu tivesse uma meta. Sabe qual que é a diferença de meta com objetivo? Não. É que a meta é um objetivo com data. Se eu não tenho data, ele é um objetivo. Se eu ponho data no objetivo, ele vira uma meta. Okay. Se eu pego essa meta e eu quebro em mini-metas, onde eu tenho condições de ir experimentando benefícios, não sei se diários, mas menores, é como se eu tivesse uma montanha, no alto da montanha está a minha meta, que é o flagzinho, a bandeirinha que eu quero chegar. E no meio do caminho eu tenho várias bandeirinhas para ver se a subida está certa. Você está falando de expectativa. Perfeito. É isso. Não criar expectativa. Os filósofos dizem que a expectativa é a mãe da frustração. Perfeito, é isso aí. E é justamente, então a pessoa não entrar numa academia hoje e dizer assim, bom, eu tô 15 quilos acima do peso, eu vou emagrecer 15 quilos. A pessoa emagrece 1,5, o que é muito bom, e fala, emagreci 10% que eu queria, vou abandonar isso. Acontece. É isso mesmo. E outra coisa, qual que é o porquê, a gente falou isso em um outro bate-papo nosso, qual que é o porquê que ela quer emagrecer? O que está motivando ela a emagrecer? É saúde, é estética, é um namorado, é pressão externa? É legal. Se é saúde, não me interessa o resultado final. Vai ser uma consequência de eu trabalhar minha saúde e vai ser o emagrecimento. Então não é o peso, no caso, que vai interessar, mas sim os meus resultados no exame de sangue. Se eu estiver focado na saúde, se esse foi meu porquê emocional, sim. A gente tem que transportar isso para outras metas que você tenha estipulado aí na sua casa. A gente falou aqui de saúde, né? Estamos usando como metáforas, mas falando da questão profissional, eu gosto de algumas frases da internet, elas são muito boas, do tipo, geralmente o buraco que você está foi você que cavou, né? Como as nossas atitudes
nos auto-sabotam. Existe isso? Existe. Nos sabotam. Deixa eu juntar, colocar mais uma frase. A grama do vizinho é mais verde. Pois é. E aí, enquanto eu estou olhando a grama do vizinho, eu estou muitas vezes esquecendo de regar a minha. Então, você começa a perceber, olhando que eu estou cavando meu próprio buraco, ou eu estou olhando a grama do vizinho, é que muitas vezes eu não estou fazendo o que eu preciso fazer para ter o meu objetivo. Também não adianta eu chegar e falar assim, eu quero esse objetivo, e eu não faço a minha parte. Eu espero que a vida faça, que os outros façam, não vai cair do céu. A regra do terço, lembrando para quem de repente não teve a oportunidade ainda de nos ver falando. De ver sobre esse assunto, a ideia do terço é o seguinte, sempre que tem uma situação, um problema, a gente pode dividir esse problema em 3 partes, né? A responsabilidade, 1/3 é do eu, 1/3 é do outro, e 1/3 é do, a gente chama do externo. A pergunta para você é quantos a gente controla? Ah, só o nosso. Só o nosso. Só que pode perceber que muitas vezes, ou a gente está puxando os 3/3 para a gente, ou a gente está empurrando os 3/3 para o outro. Nenhum dos dois vai funcionar, os dois vão ficar pesados. Então eu tenho que ser 100% responsável pelo meu 1/3. O que é ansiedade? Excesso de futuro. Esse é boa, excesso de futuro. É eu querer que algo aconteça antes do tempo natural para acontecer. Geralmente quando tem algo para acontecer, não depende só de mim. Se depender só de mim, eu não vou ficar ansioso, a não ser que eu não tenha feito a minha parte. Se eu fiz 100% do meu 1/3 e tenho essa clareza, essa consciência, não tenho ansiedade. Então, o 1/3 eu consigo minimizar a ansiedade e eu não vou dizer tirar total a frustração, porque a expectativa ela acaba aparecendo no nosso dia a dia a todo momento, mas minimizar ao máximo a frustração, a expectativa e a frustração. É isso? Obrigado, querido. Muito obrigado. Tá bom. Christian Dantas Vieira, Chris Coach, meu Coach, brother. Valeu, obrigado, abraço. querido. E você segue com o nosso Madrugada Vanguarda e pode ter expectativa que o programa está muito bom.